Ainda em pé, queridos, vamos ler a palavra, a Santa Bíblia, Romanos capítulo 5, versos de número 3 ao versículo 5. Diz o texto: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Por favor, tome assento. Meus irmãos, a título de introdução, quero lembrar àqueles que têm acompanhado a nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos, que o apóstolo Paulo está tratando aqui, depois de falar de maneira muito profunda acerca da salvação em Cristo Jesus, mediante a salvação do pecador em Cristo, através da obra de Cristo Jesus lá na cruz, o que ele vai chamar de justificação mediante a fé. Depois que ele apresentou a necessidade que cada homem tem de se apresentar a Deus somente através de Cristo, porque todos pecaram e os destituídos estão da glória de Deus. Aqui no capítulo 5, Paulo está tratando sobre os resultados dessa justificação, ou as consequências, ou as bênçãos dessa justificação, que é o ato pelo qual Deus nos declara justificados perante o seu trono justo, seu trono de justiça. Nenhum homem tem condições de se apresentar a Deus por si mesmo, porque todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória. Todos nós somos condenáveis diante dos olhos justos e retos do nosso eterno Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, no seu amor eterno, então Ele resolveu salvar esse pecador. E o meio de salvar o pecador, de trazer de volta o pecador que dele se distanciou, é justamente através do seu Filho. Esse que veio dar a sua vida lá no Calvário. Esse que veio morrer em favor dos pecadores, pagando o preço da nossa salvação. E através do sangue, é o que a Bíblia vai dizer, que nós somos então assim justificados, através da morte de Cristo. Porque ali na cruz é satisfeita a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo também o seu grande amor é revelado. E ele já disse, no verso 1, que justificados, pois, mediante a fé, desfrutamos de algumas bênçãos. Ele disse, a primeira delas é a paz com Deus. Já não somos inimigos, mas reconciliados, agora desfrutamos de amizade com Deus. A primeira bênção. A segunda bênção, o segundo benefício da justificação é o acesso a esta graça. E implícito está a graça da presença divina, a graça do acesso direto a Deus. Antes não tínhamos, de maneira nenhuma, acesso a Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas, uma vez justificado, agora temos acesso à presença dele. Depois ele vai dizer que também essa justificação nos trouxe a esperança ao coração. E a qual ele vai dizer, temos e nos alegramos, diz ele, na esperança da glória de Deus. Ou nos gloriamos, exultamos na esperança da glória de Deus. E o olhar de Paulo aqui é em 3 tempos. No passado, recebemos a paz com Deus. No presente, temos acesso garantido à presença de Deus. Mas no futuro, nós temos a esperança de que um dia adentraremos pelos portais eternos e estaremos diante da glória de Deus. Agora, no verso de número
de número 3, Paulo acrescenta uma outra nota a esse seu argumento. Porque como se alguém estivesse perguntando, muito bem, passado, a paz, já não somos inimigos. Presente, acesso, podemos nos achegar. Futuro, a esperança da glória. Mas a vida cristã, de maneira nenhuma, ela é isenta de lutas, de provas, de dificuldades, de problemas. E usando a própria palavra de Paulo, de tribulações. A graça de Deus em Cristo Jesus nos traz a sua paz. A graça de Deus em Cristo Jesus nos traz acesso à presença de Deus. A graça de Deus em Cristo Jesus nos traz a alegria da esperança eterna. Mas tem uma coisa que a graça não faz, é nos isentar dos problemas da vida, das tribulações da vida, das dificuldades, do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Mas não apenas de quem não é crente, mas também daquele que é crente em Cristo Jesus, que foi alcançado pela graça salvadora. A diferença está justamente no olhar. Essa é a nota nova que Paulo traz. Porque ao passar pelo sofrimento, nós podemos passar pelo sofrimento como alguns, reclamando, murmurando, se queixando da vida. Outros passam pelo sofrimento, como no contexto paulino, passam pelo sofrimento de cabeça erguida, como se estivesse dizendo assim, bom, a gente está aqui para vencer os problemas, então não importa, a gente está aqui para poder ignorar essa realidade. Está aqui para passar vencendo os problemas. Paulo traz um olhar diferente. Ele disse que nós, os cristãos, passamos pelo sofrimento, ele diz, com alegria. Olha a expressão que ele usa aqui no versículo de número 3. Ele vai dizer, no verso 3, como se estivesse querendo acrescentar um pensamento novo, e ele diz, e não apenas isso, e não somente isso, diz a minha versão, não somente isso o que? Ele diz, temos alegria, nos gloriamos na esperança, mas não somente isso. Não apenas nos gloriamos na esperança, não. Ele diz, nos gloriamos também, ele disse, nas tribulações. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui Paulo está dizendo que nós passamos, ou devemos passar, pelas tribulações com um olhar diferente. Primeiro, ele não diz que devemos olhar para passar pelas tribulações como quem as tribulações não mexessem com a vida da gente. Não, não é isso. Também ele está dizendo aqui que nós não nos gloriamos nas tribulações. Ele está dizendo que nós nos gloriamos pelas tribulações. Elas são fonte de alegria para o nosso coração. Ele está dizendo, nós não cantamos, não gloriamos, não nos alegramos nas tribulações, ao passar por elas, mas por causa delas. Esse é o olhar de Paulo agora. E aí ele vai dizer por quê. Há 3 razões para isso. Na mente paulina aqui, há 3 razões para nós os cristãos, nós os crentes em Cristo, nos gloriarmos nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades, e usando a palavra dele aqui, nas tribulações, e podemos usar uma palavra mais simples, no próprio sofrimento que a vida nos traz. E a primeira razão que Paulo coloca é porque a tribulação, o sofrimento, diz Paulo, produz na vida do crente o que ele chama de perseverança. Há uma outra versão que traduz para paciência. Paciência e perseverança são palavras equivalentes aqui, são palavras sinônimas dentro desse contexto. O sentido da palavra perseverança ou paciência, no texto original, significa permanecer firme, fazendo as mesmas coisas apesar da pressão. Esse é o sentido da palavra. Então aqui é mais do que uma paciência passiva. O que Paulo está falando aqui é de uma força
ativa que permite o crente continuar caminhando na fé, avançando na fé, mesmo em face às adversidades, mesmo diante do sofrimento. A perseverança ou a paciência aqui é justamente a capacidade de você continuar indo em frente, apesar do peso que você está levando. O que Paulo está dizendo é que a tribulação na vida do crente tem um efeito contrário do que se possa imaginar. O que poderia ser destrutivo, o que poderia ser destruidor na vida do crente, a tribulação ou o sofrimento, ele diz, não, tem um efeito contrário. Qual é o efeito? Ele diz, o efeito é que a tribulação ou o sofrimento tem a capacidade de produzir. Olha a expressão que ele diz aqui. Tem a capacidade de produzir a paciência ou a perseverança na vida do crente. Paulo vai dizer que essa paciência, ela não vem da noite para o dia. Não é algo que você recebe automaticamente. Ao passar pelo sofrimento, você já sai dizendo, muito bem, esse sofrimento é uma maravilha da minha vida, veja como eu aprendi com esse sofrimento, sou paciente através de sofrimento. Não, veja a expressão que ele usa aqui. No verso 3, ele disse, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por que sabendo? Porque agora nos foi dado um discernimento. Ao passar pelo sofrimento, então ganhamos esse discernimento de que o sofrimento tem um efeito produtivo na nossa fé. Tem um efeito construtivo na nossa fé. Tem um efeito abençoador na nossa fé. Sabendo. É algo que nós vamos adquirindo com o passar do tempo. Ninguém entra no sofrimento e no primeiro dia do sofrimento já sai dizendo que bênção, que maravilha o sofrimento na minha vida, como eu estou feliz com esse sofrimento. Não, isso não é verdade. Isso é ilógico. Eu diria até certo ponto, nem só ilógico, como isso até é falso. Alguém que está sofrendo não vai sair cantando, louvando e adorando, não. Alguém que está sofrendo, o primeiro efeito é chorar com o sofrimento. As lágrimas vão existir. Vai chorar, vai ter choro. O momento é de incompreensão. Está sofrendo? Há questionamento. Por que estou passando por isso? O que é que Deus está querendo comigo? Há momentos no sofrimento que nós lamentamos, sofremos, choramos, questionamos até a ação de Deus na nossa vida. E perguntamos, meu Deus, onde é que o Senhor está? Por que é que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Dizer que no sofrimento a gente já sai dando glória, aleluia, isso aí soa com uma certa desconfiança, irmãos. Parece que esse alguém não entendeu ainda. Ou o sofrimento ainda não é sofrimento, ou ele não compreendeu ainda, de fato, o que a Bíblia está ensinando. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma aprendizagem através do sofrimento. Vamos saber, vamos compreender, vamos ter um discernimento. Na hora que se passa pelo sofrimento, a princípio, há lágrimas, há choro, há questionamentos, há tudo isso. Mas mais adiante, o Espírito de Deus vai então nos ensinando. Porque é o que ele diz aqui, é um processo. Olha o que ele diz. Sabendo que a tribulação produz. Há um fruto dessa tribulação. Produz. Fruto não nasce da noite para o dia. Fruto, às vezes, leva tempo. Determinados frutos levam semanas, outros meses e alguns até anos, para que possam, então, tornar existente, vir à existência. Ele diz, a tribulação vai lá adiante produzir um fruto. Ele diz, qual é o fruto? Ele diz, a perseverança, ou a paciência, ou seja, a capacidade de continuar fiel a Deus, a capacidade de continuar suportando o peso, a capacidade de permanecer no lugar,
apesar de tudo que está se vivendo naquele momento. Daí ele diz, nós nos gloriamos. Olha só, ele olha para a tribulação, ele diz, a nossa alegria é em saber que temos paz com ele, é em saber que temos acesso à presença dele, é em saber que vamos estar na glória dele. Mas você pensa que é só isso? Não, não. Nós também nos gloriamos, nos alegramos com as tribulações da vida. Porque as tribulações, o sofrimento, tem um poder de produzir em nós a paciência, a capacidade de permanecer suportando o peso, permanecer fiel a Deus. A tribulação tem um efeito contrário do que se possa imaginar. Aquilo que poderia ser algo destrutivo, que poderia apagar a nossa fé, arrefecer a nossa fé, destruir a nossa fé, acabar com a nossa esperança, aquilo que poderia nos esmagar. Paulo diz, tem um efeito contrário. Produz em nós um poder de continuar sendo fiéis ao Senhor, mesmo em meio, em face a esse sofrimento. Ele diz, por isso que a gente se alegra. Deus produz isso na vida da gente. Você não enxerga isso no momento, da noite para o dia. Mas quando você olha para trás, pelo sofrimento vivido, passado, quando você olha para trás, você diz, olha só, não é que eu venci? Onde é que eu estou? Não é que eu cheguei até aqui? Como eu consegui? O efeito da tribulação foi justamente produzir em você uma resistência que você não tinha antes. Uma resistência que você não possuía. A capacidade de resistir. Algumas árvores na natureza, elas suportam mais vento do que outras. Mais tempestades do que outras. Qual o segredo? O segredo de uma árvore em suportar grandes tempestades e outras, no primeiro vendaval, elas caírem diante do vento que sopra, é porque as árvores que suportam as tempestades mais fortes são aquelas que toda a sua existência sofreram vendavais. E, portanto, as raízes são muito mais profundas. Aquelas que nunca sofreram nenhum vendaval, nunca passou pela experiência de sofrer um vento forte, suas raízes são muito raras, muito rasas. No primeiro vento, elas tombam, as outras não. Toda a sua existência como árvore foi debaixo de vento forte. E quando vem um vento mais forte, elas aguentam, elas suportam. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, vamos gloriar, vamos nos alegrar nas tribulações. Por que tribulação é motivo de alegria? Diz, porque ela nos faz mais fortes, mais perseverantes, mais pacientes. Nós suportamos muito mais quando passamos por tribulação. A segunda razão que Paulo coloca no texto é que a perseverança também tem um fruto. Ele diz, se o sofrimento tem um fruto, a perseverança, que é fruto da tribulação, do sofrimento, também tem um fruto. Ou a paciência e a perseverança, diz ele, por sua vez, vai produzir a experiência. É a expressão que Paulo usa aqui nessa versão. A perseverança produz, a palavra é a mesma, o verbo é o mesmo, produz experiência. Há outras versões que não traz a palavra experiência, traz a palavra prova, o aprovado. Porque a palavra no original tem esse sentido de provação. Ele diz que a perseverança traz prova. A palavra aqui, original, nos tem um sentido de descrever algo que passou pelo teste, passou pela prova e foi aprovado. O que Paulo está dizendo, a ideia que Paulo está usando aqui é a ideia daquele contexto onde os metais preciosos eles eram purificados através do fogo para remover essas impurezas. O que Paulo está dizendo é que o sofrimento
O sofrimento, ele tem esse poder de trazer justamente a perseverança. E a perseverança, por sua vez, vai produzir um caráter aprovado. Vai revelar o quão é genuína a nossa fé. Daí a palavra experiência, que é traduzida aqui. A experiência comprova, de fato, quem na verdade nós somos. Paulo está dizendo, olha, nos alegramos nas tribulações, porque essa tribulação produz na nossa vida uma paciência, uma capacidade de suportar e permanecer fiel. Mas essa capacidade de suportar e permanecer fiel vai produzir em nós um caráter aprovado, o que ele chama de experiência. Vamos ser provados e aprovados por Deus. Irmãos, existem coisas na nossa vida que só são produzidas através do fogo da prova. Existem coisas na nossa vida que só são realizadas, que só são mudadas, que só são transformadas através de uma forja, através do fogo, através da bigorna divina. Existem coisas na nossa vida que só podem ser moldadas através de marteladas. Sem isso, não é possível. É até interessante a palavra tribulação, porque do latim a palavra é tribulum, que era justamente um malho de madeira com pregos na ponta. E esse malho era usado para poder bater no trigo, para separar o trigo da casca. O trigo na nossa vida, a beleza de Cristo na nossa vida, só entra, só aparece, só se manifesta, muitas vezes através de quê? Da tribulação. É aí onde vem a experiência como resultado. Ou seja, o caráter aprovado. Depois de provado pelas lutas, então vem a perseverança como resultado, vem a paciência, a capacidade de permanecer fiel. E aí essa capacidade de permanecer fiel traz um caráter aprovado. Uma experiência, é a palavra que Paulo usa aqui. Experiência. Isso vai mostrar a autenticidade da nossa fé. Isso vai mostrar uma identidade cristã profunda, uma identidade de cristã enraizada nas Escrituras e manifestando assim justamente o que Paulo chama de beleza de Cristo. A beleza de Cristo. Ela só se manifesta na nossa vida depois que a casca do velho homem ela é arrancada de nós. A beleza de Cristo só pode manifestar-se na nossa vida depois, meus amados irmãos, que o nosso homem exterior, ele é quebrantado, ele é quebrado, ele é moído, ele é despedaçado. E como é que Deus vai fazer isso? Se não através do sofrimento, através das lutas e através das provas. Não existe outro meio. A gente até gostaria de outro método divino. A gente até gostaria que Deus fizesse de maneira diferente. Por isso que Paulo vai dizer, nós nos alegramos aqui também nessas tribulações, neste malho divino. Sabe por quê? Porque é Ele quem produz em nós essa perseverança de fé. E essa perseverança de fé nos leva a sermos aprovados por Deus. Depois de passar por tudo isso, sem desistir. Depois de passarmos por todo o sofrimento, não olhamos para trás. Depois de passarmos por todo o sofrimento, não largamos mão do arado. Depois de passarmos por todo o sofrimento, nós continuamos dizendo que somos dele e que ele é nosso. E Paulo encerra o seu argumento até aqui, dizendo que o outro efeito
e razão da alegria na perseverança, na tribulação, é que se a tribulação produz paciência, a paciência produz um caráter aprovado ou uma experiência, ele diz que essa experiência, de maneira nenhuma, diz ele, e essa experiência não produz em nós, ele diz, produz, por sua vez, a esperança. Veja que ele retoma aqui o tema. Ele volta, porque já falou de esperança. Nos gloriamos na esperança. Mas ele diz, olha, passamos por tribulação. E a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência. Caráter aprovado. E quando então passamos por tudo isso, o que é que vamos ter? Vamos ter esperança no nosso coração. O que é o efeito contrário. A tribulação era para tirar de nós a esperança. Ele diz, não. A esperança, no final de tudo isso, ela é reforçada. Ela é robustecida. Ela é reavivada no nosso coração. E aí ele vai colocar aqui, dizendo que essa esperança é certa. Ele diz, essa esperança, a palavra que ele usa, ela disse que é uma esperança que não nos deixa decepcionados. Ou seja, esperamos, e ele já falou do que esperamos. Temos esperança, essa esperança que está além das nuvens, que está além da morte, essa esperança da glória, essa esperança, essa convicção de que um dia estaremos com ele, essa esperança, nós não nos decepcionamos. O que Paulo está dizendo é que sofrimento não nos isenta, de que a graça não nos isenta do sofrimento, mas o sofrimento não é capaz de extrair, de arrancar de nós a nossa esperança. Se tem uma coisa que o sofrimento não pode fazer, é justamente apagar a nossa esperança. Pelo contrário, é o oposto. A nossa esperança ela é reavivada quando passamos pelo sofrimento, quando nós perseveramos e ganhamos experiência. Essa experiência então traz ao nosso coração uma esperança viva, mesmo em face ao sofrimento. O sofrimento não sumiu ainda, não desapareceu. Olhamos para a frente com uma grande expectativa, com uma grande esperança da glória. Ele disse, ela é certa. Por que é certa? Ele diz, porque essa esperança, justamente, ela tem um alicerce. Ele diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O que Paulo está dizendo aqui é que essa esperança, ela torna-se viva, porque mesmo passando por todas essas coisas, uma coisa que fica clara, patente, visível aos nossos olhos, é que Deus nos ama. Deus nos ama. Aí você diz, agora deu um nó na minha cabeça. Esse Deus de amor não era para nos poupar disso? Não, ao contrário. Ao passarmos por tudo isso, descobrimos o quanto Deus nos ama. O amor de Deus é revelado aqui. Porque aqui há um cuidado divino. Aqui há um trabalhar de Deus na vida. Aí ele vai dizer, essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, você vai passar por isso, você vai enfrentar a tribulação. A tribulação não vai lhe destruir, pelo contrário, vai trazer a você uma força capaz de você continuar fiel, apesar de tudo. E saiba que ao passar por isso, e ao ser fiel, ao perseverar, você vai ganhar experiência, o seu caráter será aprovado, e ao ser aprovado, a esperança vai ser reavivada no seu coração, e esta esperança, ela não vai deixar você decepcionado, porque você vai olhar para cima e vai dizer, eu sei que Deus me ama, Ele não vai me abandonar, Ele vai ser comigo, a minha esperança é certa, passe o que eu venha passar, eu sei que um dia estarei na sua glória, aleluia. Ele me ama. E ele vai dizer que isso é testificado. Primeiro que esse amor é abundante, ele disse que ele nos derramou em nosso coração. E a ideia aqui é que derramou abundantemente, mostrando que Deus não dá esse amor em pequenas porções.
E ele disse: quem dá testemunho disso é o próprio Espírito que nos foi dado. É como se estivéssemos aqui enfrentando lutas e provas todos os dias, tribulações, lágrimas, mas o Espírito Santo estivesse enchendo todo o tempo o nosso coração e dizendo: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Não se esqueça disso. Deus ama você, Deus ama você. Se você olhar, tiver a curiosidade de olhar os versos seguintes, você vai ver que a maior prova deste amor não está naquilo que Deus está fazendo. A maior prova deste amor não está naquilo que Deus fará. A maior prova deste amor está naquilo que Ele já fez. Ele vai dizer no verso 8: porque Deus já provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez alguém passando pelo sofrimento se questione: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Eu estou sofrendo tanto. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me ama? Paulo vai dizer: olhe para trás. Olhe para a cruz. Ele já provou que te ama, quando justamente o seu filho morreu por você. Ele te ama. E o Espírito Santo traz essa garantia: você é amado por Deus. Mas eu estou sofrendo. Mas você é amado por Deus. Mas eu estou passando por lutas. Você é amado por Deus. A graça não nos isenta de uma vida de sofrimento, mas a graça nos ajuda a entender a ação de Deus em meio ao sofrimento. Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando. Deus está realizando uma obra nas nossas vidas em meio ao sofrimento. Ele está moldando, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está produzindo em nós a perseverança, porque é necessário que haja perseverança na fé. Ele está justamente forjando o nosso caráter. Isso é a nossa experiência. Ele está justamente nos fortalecendo na esperança. E a esperança não está em circunstâncias, a esperança está nesse grande e precioso amor de Deus. Ele me ama. É por isso que eu posso crer no amanhã. Qual tem sido a sua atitude diante das muitas lutas que você tem passado? Como é que você tem enxergado os problemas da vida? Ou o sofrimento que tem chegado até você? Como você os enxerga? Como você os vê? Os problemas, as lutas, ou a tribulação, como Paulo diz aqui. Qual o seu olhar? Revoltoso? Ou aquele olhar de quem diz: eu não mereço? Ou você tem olhado para a tribulação, o sofrimento, dizendo: Senhor, aqui existe bênção na minha vida, para a minha vida. Eu devo me gloriar nessas tribulações, porque o Senhor está forjando em mim um espírito forte. Minha fé está sendo provada e, consequentemente, a minha fé sairá muito mais forte. E depois de tudo isso, serei um crente provado, mas também aprovado. O meu caráter será diferente depois de tudo isso. A beleza de Cristo será vista em mim. Você consegue enxergar o trabalhar de Deus? Você consegue ver a mão de Deus na sua vida em cada prova que você já passou? Quando você olha para trás assim, fazendo uma retrospectiva, não precisa ir muito longe, basta esse ano. Você consegue ver o agir de Deus, o trabalhar dele. Faça uma linha de tempo assim. E você consegue ver esses altos e baixos. E nesses baixos que a gente chama de baixo, de vales, você consegue ver o que Deus fez, como Deus agiu, como Deus operou na sua vida, que você passou a ser mais crente do que antes. Consegue achar isso na sua história, na sua linha de vida? Sabendo que Deus lhe ama, como de fato ama. O que muda em você?
quando você passa pela prova, passa pelo sofrimento? Qual o seu olhar para ele? Como é que você o enxerga? Como é que você o vê? Porque tem crentes que na hora que a bênção chega, é tanto glória a Deus, é tanta aleluia, eu não vejo, ele parece, fica mais animado do que água de barreira em tempo de chuva. Agora, quando vem a prova, você já não ouve mais cântico de aleluia. Parece que ele fica zangado com Deus, chateado com Deus, revoltado com Deus. Como se estivesse dizendo, eu não mereço isso, não sou digno. Aqui não é questão de merecimento. Aqui é questão de trabalhar de Deus na nossa vida. Eu faço agora, você não compreende. Você vai entender? Vai entender depois. A gente não entende o agir dele. O maior interesse de Deus é na nossa salvação, na nossa redenção, não é no nosso bem-estar. Às vezes a gente pensa que Deus está interessado no nosso bem-estar. Deus não está interessado no nosso bem-estar. Deus está interessado na nossa redenção, na nossa salvação, consequentemente, fazendo parte dela, da nossa santificação. Se para isso é preciso usar o Mário, ele vai usar. Não é assim que a Escritura diz? Hebreus, capítulo 12, o seminarista Adilson vai expor isso para a gente. Eu quero estar aqui no dia, ouvindo. Capítulo 12, capítulo 10, o filho. Se é filho, tem o quê? Tem disciplina. Se não tem disciplina, por quê? Porque não é filho, é bastardo. Se nenhuma disciplina no momento é tomada com alegria, com gozo. Eita, meu pai está me disciplinando, acabei de levar uma pizza. Estou feliz. Pelo contrário. Tristeza. Há questionamento. Isso porque me ama. Isso porque me ama. Se me ama, faz isso comigo, imagina se não amasse. É assim que o filho diz. E é assim que a gente age. Mas o autor da carta aos Hebreus diz, não. Se regozije, alegre-se. Isso é prova de paternidade, de filiação. Isso é prova de que você é filho. E não vai desanimar não, pelo contrário. O autor da carta aos Hebreus vai dizer, ninguém se desvia por disciplina divina. Ninguém se desvia por disciplina divina. Se desvia na ausência da disciplina. Ninguém deixa de amar a Deus e servir a Deus porque Deus tratou com ele, porque Deus o colocou na prova, porque Deus permitiu que ele passasse pelo sofrimento. Ninguém se desvia por isso. Agora, a ausência disso é que desvia. Por isso a Bíblia vai sempre dizer, se alegre, se regozije, você é bem-aventurado quando é provado, fique feliz, fique contente. Não se desespere. E nem eu nem você entendemos o trabalhar de Deus. Não. Está além da nossa capacidade. Aprendemos e vamos aprendendo o que Ele está fazendo. As mulheres aqui sabem disso. As mulheres que gostam de bordar. Tem bordadoras aqui? Minha esposa, bordadora. Tem mais alguém? Quem já bordou aqui, levante a mão. Olha aí, a irmã Anunciada. A irmã Cláudia. A irmã Val também é bordadora. Na hora de bordar, existe aquela madeirinha circular, chamada de bastidor. E aí estica o pano, deixa bem esticadozinho, com uma agulha. E a agulha entra, a agulha sai, entra, sai, entra, sai. Dá um nó daqui, nó dali, entra, sai. Agora, quando você olha no bastidor, no bordado, a sua visão é de baixo para cima. O que é que você vê? Que coisa mais feia. É só linha e o que mais? E nó, e ponta.
Ah, não é? Nó, ponta, linha, é só o que vê. Diga aí. Assim é a nossa vida. Quando a gente olha daqui para cima, diz, meu Deus, a minha vida só tem nó e ponta. Que obra é essa que o Senhor está fazendo na minha vida? Porque eu não vejo nada de belo, só vejo feio. Mas um dia, nós vamos olhar de cima, e aí vamos ver o quê? A obra que Ele fez. Somos pleroma. Somos o quê? Somos uma obra-prima. Somos um poema. Somos um poema de Deus. Uma obra-prima de Deus. Ele está fazendo uma obra. Você não vê. Mas hoje é só ponta e nó. Amanhã você vai ver a beleza de Cristo, como Ele construiu, como Ele fez, como Ele produziu na minha e na sua vida. Através de quê? Dos sofrimentos da vida. Dos sofrimentos. Nunca mais você vai reclamar porque está sofrendo. Você vai se gloriar neles. E por entender que através deles você está amadurecendo. Sua fé se torna mais forte. Perseverança. E a perseverança está trazendo o que para você? Experiência. Caráter aprovado. Esse caráter aprovado dará a você esperança. E essa esperança não morre, nem fica confundida. Porque você sabe que Deus lhe ama. E não vai deixar você perecer. Amém? Fica de pé para a gente orar.